Essa história aqui é conhecida como o caso mais convincente de viagem do tempo já registrado na história. Além desse caso aqui ter sido muito bem documentado e ser um caso real, ainda tem fotos deles e eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Esse cara aqui se chama Sergei Ponomarenko e essa história se passa em 2006 lá na Ucrânia. Nesse dia os policiais estavam fazendo plantão lá em uma rua da Ucrânia quando prestaram atenção em um cara muito esquisito, porque ele estava segurando uma câmera que estava amarrada aqui no pescoço dele. Ele parecia muito confuso olhando para os lados e ele estava usando roupas que estavam bem fora de época. Os policiais se aproximaram dele, perguntaram se podia ajudar e ele disse que estava procurando uma rua específica. E quando ele falou essa rua, os policiais ficaram confusos, porque a rua que ele estava procurando tinha deixado de existir há cerca de 30 anos. Os policiais confusos, pediram para ele se identificar, mostrar a identidade, e foi aí que tudo ficou ainda pior. Quando ele mostrou o documento, a primeira coisa que os policiais perceberam é que era um documento muito antigo. Viram que lá o nome dele era Sergei Ponomarenko, ele tinha 25 anos, só que o documento dele tinha sido feito em 1950, e lembrando que essa história se passa em 2006. Como os policiais acharam que aquele homem estava fora de si, porque não tem como a pessoa ter nascido em 1932, que era o que tinha na identidade dele, tá em 2006 e ter 25 anos. Então os policiais levaram ele para uma clínica psiquiátrica e lá ele ficou. E a identidade os policiais levaram para um especialista e, por incrível que pareça, a identidade era real, realmente era, aquele homem existia. Conversando com o psicólogo, ele disse que estava em um dia comum, até que viu um objeto estranho voando pelo ar e resolveu tirar uma foto com a câmera que ele segurava. Só que assim que ele tirou a foto, ele não lembra o que aconteceu, só lembra de ter acordado no ano de 2006. Claro que o especialista, o psicólogo, pediu para ver a foto, Então, quando o Sergei mostrou a câmera, o psicólogo percebeu que aquela câmera era muito antiga, Então, levou para um especialista para ver se ele conseguia revelar as fotos que estavam lá. O especialista ficou muito surpreso porque ele disse que, além da câmera ser muito antiga, o rolo de foto que estava dentro da câmera tinha deixado de existir no ano de 1970, tô até gaguejando. Mesmo assim, o especialista em fotografia conseguiu revelar as fotos e não eram nada demais, era só fotos da cidade lá da Croácia. Só que uma das fotos em específica chamou a atenção, que era essa foto aqui, que revelava essa mulher que parecia ter os seus 25 anos de idade. E o Sergei também disse que ela era esposa dele. Nessas fotos eles também conseguiram ver a foto do tal objeto voador que ele tinha fotografado, e foi aí que deram uma conclusão para esse caso. Porque depois de toda essa história ser documentada, todo mundo estava acreditando no que o Sergei estava falando, Então começaram a dizer que depois dele ter capturado a imagem daquele objeto voador que misteriosamente sumiu, ele teria entrado dentro de um buraco de minhoca que fez com que ele viajasse em 36 anos no tempo. E de acordo com algumas teorias, gente, isso é possível sim. Depois que tiraram ele da clínica psiquiátrica, levaram ele para um hotel e foi aí que a visita curta dele se deu ao fim. Porque as câmeras de segurança ainda registraram esse homem entrando dentro do quarto de hotel, mas não registraram ele saindo, e depois que ele entrou, nunca mais ele foi visto, ele simplesmente desapareceu. Depois que ele misteriosamente desapareceu, o pessoal ficou muito focado nesse caso dele e a polícia junto com o FBI resolveram pesquisar para saber se realmente esse cara tinha existido, e para surpresa deles, de fato ele existia. E ele tinha sido reportado como desaparecido no ano de 1960, que foi quando ele entrou no buraco de minhoca e foi pro ano de 2006. Outra coisa mais bizarra ainda foi que ele desapareceu de novo. Os registros diziam que ele ficou até 1970 vivendo feliz com a sua esposa quando ele desapareceu de novo. E foi, no caso, ele deve ter entrado em outro buraco de minhoca e ido para outra linha do tempo. E até hoje ninguém sabe mais nada sobre esse cara.